Segunda-feira começou, vamos juntos para mais uma semana. Seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Chegou a hora de conferir as principais notícias da nossa amada igreja e que alegria ter a sua companhia nessa tarde. E a gente começa trazendo notícias do Vaticano, porque no fim de semana o Vaticano recebeu o Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, que teve uma surpresa durante a celebração eucarística, a primeira aparição do Papa Francisco depois que voltou do hospital. E claro, seguimos em oração pela saúde do nosso querido Papa Francisco. E bom, o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB e do CELAM, o cardeal Dom Jaime Spengler participou no domingo da cerimônia de inauguração do monumento Cristo Protetor Encantado no Rio Grande do Sul. E durante o ato, o cardeal leu a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, enviada ao povo de Encantado, saudando pela majestosa obra que vemos aí, que ele reforça ser fruto da fé, da devoção de tantas pessoas. E, gente, uma curiosidade, a estátua tem 43,5 metros, incluindo a base, e supera o Cristo Redentor no Rio de Janeiro em 5,5 metros. E segunda-feira é dia de conferir como foi a movimentação aqui na Casa da Mãe Aparecida durante o fim de semana. No sábado, a capital mariana da fé recebeu a Romaria da Diocese de Bauru, em São Paulo. A Santa Missa foi presidida por Dom Rubens Sevilha. Queridos irmãos e irmãs, aqui na Casa da Mãe, a família de Deus reunida, junto com a nossa mãe, sob o olhar do nosso Pai e Jesus Cristo, Ele está no meio de nós. Quero agradecer a Deus pela Igreja. Nós, a Diocese de Bauru, aqui hoje, com os padres, diáconos, seminaristas, religiosas, religiosos e os leigos, os fiéis das pastorais, dos movimentos, dos serviços da nossa igreja, queremos hoje, e com todos os devotos, romeiros que estão aqui, queremos em primeiro lugar dizer a Nossa Senhora que nós amamos a igreja. Queremos expressar nosso amor à nossa igreja, à nossa família espiritual, neste ano santo e nesse lugar tão especial. Já no domingo, a Casa da Padroeira do Brasil recebeu a Romaria Escoteira Nacional, com grupos de vários estados e cidades brasileiras. Presidiu a celebração eucarística Dom Orlando Brandes, arcebispo metropolitano de Aparecida. Como é bom ver a Casa da Mãe assim, repleta de devotos, e tudo isso acontece graças a você da família dos devotos que nos ajuda nessa missão de evangelizar há 25 anos. Junte-se a nós também, apontando a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na sua tela e faça parte dessa grande obra de evangelização. E bom, gente, nós estamos aí nos aproximando da Semana Santa e a gente sabe que esse é um momento muito importante da nossa igreja, vivido com fé, devoção e muitas tradições, principalmente nas cidades históricas. A gente sabe que em Minas Gerais, ali na região de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, São João del Rei, são tradições históricas, centenárias, muitas vezes passadas de geração em geração. E foi pensando nisso que a Arquidiocese de Mariana criou a Pastoral do Turismo Religioso para preservar e promover essas tradições. Mas quem vai falar com a gente sobre o assunto é o Padre Warley, coordenador da Pastoral do Turismo, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Padre? Sua bênção. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui no canal da Mãe Aparecida para falar um pouquinho sobre a Pastoral do Turismo que está tendo início, começando aqui na nossa Arquidiocese de Mariana. Padre, eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte e já tive a oportunidade de participar de algumas celebrações durante a Semana Santa em Ouro Preto. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, qual foi o objetivo da criação dessa Pastoral do Turismo Religioso. Tá certo. Eu acredito que o nosso arcebispo, Dom Ayrton José, nossa arquidiocese esse ano completa 280 anos de história, de evangelização, de fé nessas terras de Minas Gerais. São 79 municípios e aí a ideia é pensar essa pastoral do turismo em todos os municípios, não somente aqui na região dos Inconfidentes, mas em todos os municípios que compreende a arquidiocese. Mas agora, com a proximidade da Semana Santa, fica com maior evidência as celebrações que acontecem aqui na região dos Inconfidentes. Eu sou pároco aqui em Ouro Preto, um distrito, Cachoeira do Campo, maior distrito de Ouro Preto,
E junto com as cidades de Mariana, de Ouro Preto e também de outras dioceses, as celebrações são muito intensas. E aí a Pastoral do Turismo, ela tem esse objetivo, junto com os párocos também dessas paróquias e os reitores de santuários, é fazer com que o turista ele se sinta acolhido para esses momentos de oração e também preparar as comunidades para poderem acolher e viver bem este tempo de expressão da fé. A gente não pode esquecer que é uma grande tradição de fé, um momento oportuno também das comunidades celebrarem a fé a partir daquilo que é próprio de cada comunidade. E a pastoral tenta, a partir de agora, com essa criação da pastoral, tentarmos um pouco pensar nessa estrutura, naquilo que envolve a vida do turista, não só o turista, mas também os empresários, as pessoas que estão envolvidas no patrimônio histórico, patrimônio de fé, no patrimônio artístico, todos os campos que envolvem a vida do turista. Tendo em vista que muitos turistas que vêm para essa região, além de buscar as belezas das igrejas do período colonial, vêm buscar também a oração, vêm para rezar também. E o senhor acha, padre, que essa pastoral também é uma forma de preservar e tornar mais conhecidas essas tradições religiosas? Claro, sem dúvida. O turista que vem aqui para a região, por exemplo, dos Inconfidentes, além de fazer uma experiência profunda da fé com as tradições, com aquilo que é próprio, os teatros, as celebrações paralitúrgicas, as encenações, as apresentações de banda, de coral, essas celebrações tricentenárias. Além disso, o turista chegando na sua casa, no seu local onde vive, na sua paróquia, vai divulgar também aquilo que é um pouco da experiência vivida e da experiência de fé aqui na nossa região, na nossa arquidiocese. E para a gente encerrar, padre, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da programação da Semana Santa aí neste ano. Tá certo. A programação da Semana Santa é sempre surpreendente. A Arquidiocese de Mariana concede, com a sua sede em Mariana, na Catedral, a programação, aquilo que é próprio da Semana Santa, nas celebrações litúrgicas, se mantém, mas também em Ouro Preto, Mariana, aqui na nossa paróquia de Cachoeira do Campo, as celebrações paralitúrgicas, elas têm um grande significado. Procissões com as imagens do Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores, durante a semana, né? Nos dias da Semana Santa, também algumas celebrações com aspectos medievais, o ofício das trevas, a procissão do fogaréu, lembrando sempre a paixão de Jesus Cristo, levando as pessoas a experimentarem, fazer uma experiência da dor do dia a dia, conformando-se com a dor de Cristo nessa via dolorosa de Jesus. Então, a programação é muito extensa, é uma semana que realmente é santa, é a participação intensa dos fiéis. Sim, muito obrigada, viu, padre, por sua participação aqui no programa e por nos falar, né, desse trabalho tão importante, quem sabe pode inspirar outras paróquias também, outras arquidioceses, dioceses que estão nos assistindo. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e percebo que a Pastoral do Turismo faz muito sentido, não somente onde temos assim esse patrimônio histórico, mas em todas as paróquias, porque onde estão as pessoas, os fiéis, e que vão ali para visitar, eles precisam desta acolhida e dessa proximidade. Tá certo, padre. Muito obrigada mais uma vez por sua participação. E olha, a gente continua falando sobre tradição aqui no programa e agora eu convido você a conhecer comigo o projeto Visitas Culturais da Arquidiocese de Porto Alegre. Mostrar a beleza e a história de suas paróquias, monumentos, símbolos e significados é o objetivo do projeto Visitas Culturais, desenvolvido pela Arquidiocese de Porto Alegre. Hoje, a visitação foi aqui, na Basílica Nossa Senhora das Dores, uma das igrejas mais antigas de Porto Alegre, que fica no centro histórico da capital gaúcha. Com sua fachada imponente, escadarias monumentais e torres que marcam o horizonte de Porto Alegre, a igreja, datada do início do século XIX, é um dos pontos turísticos da cidade. A recente denominada Basílica de Nossa Senhora das Dores possui um interior ricamente decorado e é reconhecido pelo seu valor histórico, arquitetônico e religioso. A Igreja Nossa Senhora das Dores possui um acervo de mais de 2.000 itens, com objetos de diferentes tipologias,
esculturas, pinturas, objetos litúrgicos, paramentos, livros e documentos. Hoje ela é a igreja mais antiga da Arquidiocese aqui de Porto Alegre. Ela é uma igreja centenária, né? E além de ter todos esses aspectos artísticos também que fazem dela esse grande atrativo também turístico, né? Não só religioso, também turístico aqui da cidade. Todo esse acesso à pesquisa, aos documentos, às fontes originárias, né? Aqui fazem com que a gente explore mais conteúdo. Então a nossa visita ela é rica nesse sentido. Muita história mesmo. A gente traz curiosidades e aspectos que talvez em outras visitas eu não encontre nesse mesmo local. O acesso também, o nosso diferencial, por exemplo, na Basílica, é terminar a visita sempre com uma visitação às torres, que é um acesso restrito para quem vem aqui, quer conhecer no dia a dia. E eu acho que é isso, eu acho que a Basílica, desde todas as pessoas, os artistas que fizeram parte dessa construção, nesses quase 100 anos de construção, né, cada elemento artístico, as torres, a lenda. Eu acho que tudo isso faz dela um grande diferencial. Vanessa é historiógrafa da Arquidiocese, responsável pelo projeto Visitas Culturais, e explica como tudo começou. O projeto Visitas Culturais, da Arquidiocese de Porto Alegre, ele foi iniciativa nosso, da equipe que trabalha com os bens culturais da Arquidiocese. Então, foi uma forma da gente, a partir do nosso trabalho técnico, pesquisas, no arquivo, levar para a comunidade, apresentar essas pesquisas numa forma assim mais lúdica, até de experimentar esse patrimônio, história edificado e material também, porque a gente fala dos significados. Então, nesse sentido, a gente tem esses grupos, uma vez por mês, para justamente apresentar o que a Arquidiocese tem de bens culturais. Quem participa, aprova. Não, foi uma visita maravilhosa. Eu venho aqui, eu moro na zona norte de Porto Alegre, então eu acho que foi uma ideia salutar. Isso aí deve ser espalhado, eu acho, até nos colégios. Eu fui estudante do Colégio Rosário, acho que deve espalhar para as escolas que mais vezes o pessoal venha e conheça essa maravilha que é. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente esse conteúdo. E eu também quero convidar você a mostrar aí as igrejas, as belezas da sua arquidiocese. E é só entrar em contato neste e-mail que aparece na tela, aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. E esses dias a gente conheceu aqui no Aparecida Interessa ao Brasil a história do profeta do sertão, de Dom Francisco. E a Diocese de Afogados da Engazeira encerrou o centenário e mostrou pra gente como foi esse momento. A Diocese de Afogados da Engazeira encerrou na noite desta quinta-feira, 3 de abril de 2025, as comemorações do centenário de nascimento de Dom Francisco, Austrégésimo de Mesquita Filho, o profeta do sertão. A missa solene foi presidida pelo bispo diocesano Dom Limacedo Antônio da Silva, e reuniu o clero e fiéis vindos de diversas cidades da região do Pajeú. A celebração contou com a presença de representantes da Rádio Pajeú, do Grupo Fé e Política e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, áreas onde Dom Francisco teve forte atuação pastoral e social. A Diocese de Afogados da Engazeira celebrou o centenário do seu segundo bispo diocesano, Dom Francisco de Austrégésilo de Mesquita Filho. E hoje temos a grata alegria de celebrar o encerramento deste centenário com esta liturgia, agradecidos ao Senhor, mas fazendo memória do seu pastoreio no sertão do Pajeú. Dom Francisco deixou uma marca eterna na fé sertaneja. Com a missão cumprida, o centenário se encerra, mas o legado do profeta do sertão continua vivo no coração do povo do Pajeú. Dom Francisco deixou tomar por Deus, pela sua bondade e generosidade, a fim de que o reino de Deus fosse plantado também nessas terras do Pajeú. Ele deixou marca profunda no nosso coração e nos deu esperança. Ele nos ajudou naquele povo daquela época e dessa época a esperançar. E como última homenagem, o Cine São José foi palco de um festival de cantadores e repentistas, encerrando de forma poética e sertaneja a programação do centenário. Deixou um legado de esperança.
Como é bonito ver e conhecer homens e mulheres que deixaram esse grande legado para a igreja, que fizeram a diferença no passado e continuam a fazer a diferença nos dias de hoje. E a gente continua falando sobre projetos assim, porque a organização fundada pelas congregações das servas e dos filhos do Amor Misericordioso, o Instituto Amor Misericordioso, atua em entidades sociais de Mogi das Cruzes, em São Paulo. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre este trabalho com a irmã Isis Ubalda Nobre de Carvalho, que já está aqui nos aguardando. Irmã, seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de falar sobre o Amor Misericordioso, Gabriele, aqui no canal da Mãe Aparecida. Irmã, para começar, conta pra gente, como é esse trabalho que vocês realizam aí? Então, ele foi fundado, esse ano fez 43 anos, né? Foi fundado em 1982 e ele tem a finalidade, já nasceu, né, pelos missionários, como foi falado já, servas e o filho do Amor Misericordioso italianos e espanhóis, quando chegaram no Brasil, essa questão de dar oportunidade para as pessoas assim ter acesso à educação, à capacitação, né? E esse processo continua até hoje, né? A gente atende de crianças de 0 a 5 anos nas creches e nos projetos sociais atendemos umas 200 famílias nos 2 projetos que a gente leva sempre com esse foco, com o lema da Madre Esperança, né? Do Tudo por Amor, levar o amor misericordioso, trabalhar com as pessoas com a maior dignidade, dar para ela o acesso e a beleza da vida e a dignidade. Isso é a coisa mais importante para o Instituto Amor Misericordioso hoje. É difícil porque as creches são subvencionadas, ainda tem um acesso mais econômico, mas o projeto social está nas periferias e é totalmente por doações, assim, é um trabalho bastante difícil, mas belo, bonito. Muito bonito, de levar esperança, principalmente aí nesse tempo cercado de desafios. Irmã, dentro dessa assistência, quais são, assim, as atividades oferecidas por vocês? Então, as creches a gente atende, como eu já falei, 111 e 182 crianças. Ali a gente tem uma variedade até atendimento neuropsicopedagógico, atendimento ao autismo e vários tipos de síndromes, né, nas creches. É um atendimento às famílias. Já os projetos sociais, eles têm bastante atividades. É uma atividade, assim, dança, taekwondo, futebol, música, vôlei, ginástica, trabalhamos com musicalizações, trabalhamos também damos a oportunidade de aprender outras línguas, o inglês, né? E também com almoço, a café da manhã, lanche da tarde, para algumas famílias que não têm oportunidade, né? E também, pode dizer, esse é um acesso não só para crianças, mas também para idosos, famílias, mulheres, assim, que não têm oportunidade de ter de aprender a cozinhar, pintar. Então, é uma oportunidade grande que a gente faz, assim, para essas pessoas que não têm esse acesso, assim, na sociedade, né? Então, a gente dá essa oportunidade, principalmente nos 2 projetos sociais. Irmã, agora para este período, né, que a gente está chegando aí da Semana Santa, o Instituto preparou alguma programação também? Em cada unidade já tem a preparação de teatros entre as crianças, é muito importante, né, hoje em dia que aquilo que é religioso está bastante longe, né, da família, da sociedade. Então, a gente procura trazer nas creches também essa questão do teatro, lembrar o verdadeiro valor, né, a realidade, verdade da Páscoa, o que é a Páscoa, e também os projetos, né, a gente tenta falar e rezar e também tenta organizar, assim, um momento de espiritualidade dentro daquilo que é realmente a Páscoa, né. Claro que é sempre tem a oportunidade de dar um chocolate, alguma coisa assim, porque é criança. Mas é bom, além do chocolate, a gente está colocando um pouquinho essa espiritualidade do que é Páscoa, do que é essa verdadeira ressurreição dentro da sociedade também de hoje. E a senhora que está aí acompanhando de perto, com certeza já percebeu muitos frutos nesse trabalho, né? Muitos. É bonito ver, a gente, assim, eu estou desde que eu entrei na congregação, há 35 anos atrás, então você vê um fruto bonito, ver crianças que hoje já são mães, que as crianças estão nas creches, têm a oportunidade de
exigir uma luta para conseguir que fiquem nos nossos projetos, né? Ver que cresceram, que estão trabalhando, que lembram, né, do amor misericordioso. É bonito ver que eles ainda lembram, têm no coração aquilo que a gente plantou quando eram pequenos. Isso é muito bonito. Realmente, irmã, muito obrigada por sua participação aqui no programa e que Deus, a Mãe Aparecida, continue abençoando o trabalho de vocês. E vocês também. Muito obrigada, Gabriela. Uma boa Páscoa. Obrigada para a senhora também. E como é bonito, né, ver esses projetos que são aí sinais de esperança para tantas pessoas, ser essa luz aí, esse sinal mesmo da misericórdia de Deus. Bom, o programa Aparecida Interessa ao Brasil vai ficando por aqui, mas quero encerrar deixando aquele convite especial. Acompanhe logo em seguida a Santa Missa, direto da Basílica Histórica, tendo em mãos o seu livrinho Deus Conosco, que você está vendo aí na tela. E continue ligado no programa, porque durante essa semana teremos muitas novidades sobre a Semana Santa aqui no Santuário, que você não pode perder. Até amanhã, se Deus quiser, com as bênçãos da Mãe Aparecida.